Bom, pessoal, vamos dar continuidade agora vendo alguns exemplos de como determinar o vértice da parábola, entre outros. Para a função quadrática y igual a f de x igual a 2x² menos 8x mais 5 de R em R, obter o vértice, o máximo ou mínimo e o conjunto imagem. Então, os coeficientes são a igual a 2, b igual a menos 8 e c igual a 5. Como a maior que zero, a parábola tem concavidade para cima e a função admite um valor mínimo. A abscissa do vértice vai ser xv igual a menos b sobre 2a. Então, substituindo, o b é menos 8, então fica menos 8 sobre 2 vezes 2. Menos com menos dá mais, então fica 8 sobre 4, que é 2. O mínimo da função ocorre para x igual a 2. Por que para x igual a 2? Porque x do vértice é 2. Então, y do vértice vai ser o valor mínimo. Então, nós vamos pegar 2 e substituir na função. F de 2 vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2, mais 5. 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16, então fica 8 menos 16, que dá menos 8, mais 5 vai dar menos 3. Então, o vértice é 2 e menos 3, e a imagem vai de 3 a mais infinito. Vamos observar no gráfico. Então, o gráfico, observem o seguinte. O vértice está aqui, a abscissa dele é 2, conforme nós determinamos, e a ordenada menos 3. E o gráfico corta o eixo y no ponto do valor de c, no caso. No seu o c é 5, ela vai cortar aqui no 5. Esse eixo destacado de vermelho é a imagem. Então, a imagem vai do menos 3 a mais infinito. E nós temos aqui o eixo de simetria da parábola. Vamos ver um outro exemplo. Agora, nós vamos pegar a função f de x igual a menos x² mais 3x mais 1 de R em R. Obter também o vértice, o máximo ou mínimo e o conjunto imagem. Os coeficientes são a igual a menos 1, b igual a 3 e c igual a 1. O a é menor que zero, então a parábola tem concavidade para baixo e a função admite um valor máximo. A abscissa do vértice vai ser xv igual a menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos com menos dá mais. Vai ficar 3 dividido por 2. O mínimo da função ocorre para x igual a 3 sobre 2. No caso, desculpe, é o máximo da função. Então, f de 3 sobre 2 vai ficar menos 1 vezes 3 sobre 2 ao quadrado, mais 3 vezes 3 sobre 2, mais 1, que vai dar 13 sobre 4. Então, o vértice tem abscissa 3 sobre 2 e ordenada 13 sobre 4. E a imagem vai de menos infinito até 13 sobre 4. Vamos olhar isso no gráfico. Observe o gráfico, o vértice é o ponto mais alto, então ele é valor máximo. A abscissa 3 sobre 2, ordenada 13 sobre 4. Aí nós vamos ter aqui a imagem, que vai de menos infinito até 3 sobre 4. Então, a imagem vai de menos infinito a 13 sobre 4, e esse aqui é o eixo de simetria da parábola. Agora, um outro exemplo um pouco diferente. Um objeto é atirado para cima da janela situada no alto de um prédio, de 80 metros de altura. Sua velocidade inicial é de 30 metros por segundo. A altura h do objeto em relação ao solo em metros, t em segundos, após o lançamento é h de t igual a 80 mais 30t menos 5t ao quadrado. Obter. Observe o seguinte, quando você lança um objeto, ele vai descrever uma parábola. O trajeto dele é uma parábola, então é uma função do segundo grau. Então, se ele falou altura máxima, nós queremos saber o instante em que o objeto atinge a altura máxima, o x do vértice. A altura máxima que ele atinge é o y no vértice, o instante em que ele atinge o solo. Aí vai ser a altura zero, que ele está a 80 metros de altura, ele vai chegar a um certo tempo, ele vai atingir a altura zero.
Então, a função é h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 30t mais 80. Lá, observe que está 80 mais 30t menos 5t ao quadrado. A gente pode inverter. Jogar o que tem t ao quadrado para frente e o 80 para o final. Então, o a aí é menos 5, o b é 30 e o c é 80. Como a menor que zero, a parábola tem concavidade para baixo e a função admite um valor máximo. O instante em que o objeto atinge a altura máxima é a abscissa do vértice. Então, eu tenho que t é menos b sobre 2a. Observe que a nossa função no lugar de x aparece t, então não vou usar x, eu vou usar t, que representa tempo. Então, vai ficar menos 30 sobre 2 vezes menos 5, que nosso b é 30 e o a é menos 5. 2 vezes menos 5 é menos 10. 30 dividido por 10 vai dar 3 segundos. Então, ele, após o lançamento, 3 segundos após o lançamento, ele atinge a altura máxima. A altura máxima e o valor da função em t igual a 3 segundos. H de 3 vai ficar assim, menos 5 vezes 3 ao quadrado, mais 30 vezes 3, mais 80, que vai dar 125. Olha só, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5 é 45. 30 vezes 3 dá 90. Então, eu tenho menos 45 mais 90 dá 45. Mais 80, 125. No instante em que o objeto atinge o solo, deve-se ter h de t igual a zero, ou seja, a altura nesse tempo vai ser zero. Então, h de t igual a zero, eu vou pegar a função menos 5t ao quadrado mais 30t mais 80 igual a zero. Se eu dividir toda essa função por 5, eu vou ter t ao quadrado mais 6t menos 16 igual a zero. Ali, desculpa, é menos 6t. Então, t igual a menos 2 ou t igual a 8. T igual a 8 segundos, que eu não tenho tempo negativo. O gráfico seria isso aqui, ó. Ele é lançado da altura de 80 metros e após ele atinge no máximo 125 metros de altura e após 8 segundos ela toca o chão. No próximo vídeo nós vamos falar de raízes da função quadrática.